começar. Vamos começar então? Tava já ansiosa para falar com vocês. A gente criou essa super aula com muito carinho e, como a gente já havia falado, nós vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento motor para vocês conseguirem desbloquear todo o potencial do seu bebê. Vamos explicar o que que são esse negócio dos marcos do desenvolvimento motor, né? Que as mães me falam assim: "Nossa, esse negócio é só para me dar dor de cabeça", mas não, gente. Os marcos são habilidades que o bebê adquire em faixas etárias específicas, e isso reflete o desenvolvimento do sistema nervoso central, que é o cérebro do seu bebê. As conquistas, elas incluem, né, algumas que vocês já conhecem bem. Sustentar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar, ficar em pé e manipular os objetos. Depois a gente vai falar um pouquinho, dos marcos e lá no checklist também tem tudo certinho para vocês. Além de indicar o desenvolvimento típico, né, que é o desenvolvimento esperado, padrão, os marcos, eles impulsionam outras habilidades. Então, gente, marcos motores não são apenas sobre ganho de força, tá? Aqui a gente está falando sobre ganho de habilidades sociais, habilidades cognitivas, sobre a fala e resolução de problemas. Quando o bebê aprende a realizar uma tarefa, um marco, é o primeiro passo para ele aprender depois a resolver problemas sozinho. A qualidade do movimento nos primeiros meses de vida, a gente fala que é um marcador para atrasos motores, cognitivos e linguagem. Ou seja, nos primeiros meses, se um bebê atrasa dentro desses marcos, é, na maioria das vezes, lá na frente, ele vai ter ou uma alteração, do desenvolvimento cognitivo, ou uma dificuldade no desenvolvimento da linguagem. Então, por isso que é importante a gente entender, acompanhar esses marcos e estimular esse bebê para que isso não aconteça no futuro. Bebês que atingem os marcos esperados, eles vão colher os benefícios até a idade adulta. É, e a gente já consegue ver isso no desempenho escolar e habilidades sociais. Os estudos mostram que os bebês que atingiram os marcos dentro do esperado, eles têm melhor desempenho escolar e habilidades sociais no futuro. E quando surgiram esses marcos? Gente, isso não é uma invenção de moda dos últimos tempos, tá? Os marcos estão muito mais falados agora por causa da internet, do Instagram, né? Então a gente discute muito mais sobre isso. Mas os marcos motores, eles surgiram da necessidade de monitorar a evolução do bebê para identificar esse desvio de um padrão, precoce, porque a gente sabe que quando a gente faz intervenções precoces, o prognóstico, né, que é o resultado, é muito melhor. No século XX, depois das grandes guerras, o que que aconteceu? A sociedade sofreu muito, né? Então a gente teve muita necessidade de reabilitação. Muitas pessoas precisaram reaprender a andar, reaprender a manipular objetos. E aí, o que que acontece? Quando um mecânico, por exemplo, precisa arrumar um carro, ele precisa conhecer, né, como esse carro foi construído. O que que esses cientistas pensaram? Olha, se a gente precisa reabilitar o adulto, a gente precisa conhecer o bebê. E aí eles foram estudar vários bebês. Como que o bebê aprendeu a andar? Para ensinar o adulto, né, a reaprender a andar. E aí eles entenderam que os bebês apresentam esses padrões. E ao longo da vida dos bebês, aqueles que receberam estímulos corretos e que conseguiram atingir os marcos, eles lá na frente também tiveram melhores habilidades em outras áreas, né? Então, os marcos motores são antigos e eles foram identificados através dessa necessidade da sociedade de cuidar do adulto e aí através do olhar de entender como que a criança começa, né? Como que todo o movimento começa. E aí a gente entra nos 1000 dias de vida, que foi nessa época
que os cientistas identificaram que os marcos do desenvolvimento motor são sinais da evolução desse intervalo de ouro, que vai desde a concepção até 2 anos de vida. Habilidades como sustentar a cabeça, sentar, engatinhar, elas refletem não só se o bebê está ganhando força, é mais sobre a maturação do cérebro, sobre o corpo, sobre os sentidos estão se desenvolvendo dentro do esperado, né? E aí, os primeiros 1.000 dias são uma fase crítica. O crescimento do bebê, tanto da parte cognitiva quanto o tamanho, é muito rápido. E esse desenvolvimento cerebral e de novas habilidades são muito influenciadas por uma boa alimentação, inicialmente a alimentação da mãe, e aí depois, né, e do bebê, obviamente, né? Primeiro, os 6 primeiros meses com o aleitamento, seja materno ou através de fórmula, mas a boa alimentação, a nutrição, ela vai influenciar diretamente no desenvolvimento do bebê, a saúde dos pais e do bebê, porque não é só o do bebê que importa, né? E a gente até vai falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Sobre a saúde física e mental dos pais também, né? Porque algo que a gente vê que tem muita prevalência hoje em dia, né? Ansiedade, depressão. Isso, a depressão pode deixar os pais apáticos, desinteressados, sem energia, prazer e interesse para os cuidados do bebê. Parece uma coisa estranha, né? O pai não querer fazer isso, mas muitas vezes é um sintoma do adoecimento mental do pai, né? Não é porque Uhum. ele não quer, porque ele não tem repertório para fazer, né? É. E ansiedade, por exemplo, né? Ansiedade gera irritabilidade, tensão, frustração. Muitas vezes isso leva o pai a intervir antes da hora ou não ter aquela parcimônia para esperar aquele passo de formiguinha do bebê pela repetição até desenvolver habilidades, e aí tende a intervir antes. Então, os pais precisam estar saudáveis para criar filhos saudáveis. Perfeito, gente. E é sobre isso. A questão de um ambiente seguro. Então, quando o ambiente ele está preparado apenas para o adulto, o bebê ele não se encaixa naquele local e aí ele se torna um ambiente que não é seguro. E aí o bebê precisa ser privado de explorar por questões de segurança. A gente tem os estímulos adequados e para saber o estímulo que o seu bebê precisa, você precisa conhecer o processo, né? E aí entra o conhecimento parental, que é o que a gente está fazendo aqui, que todos os estudos já mostraram que é o que precisa acontecer para os bebês se desenvolverem melhor. Os pais precisam compreender o processo. E aí vem um assunto polêmico, né? Os marcos são aleatórios? Não, gente. Existe uma sequência lógica de construção do controle motor que é muito importante. E por que que a gente vai explorar isso com vocês aqui neste momento, focando no ganho de força? Porque a gente precisa entender por que que às vezes eu explico, gente, não pode colocar o bebê em pé antes da hora. E aí os pais ficam, mas o bebê gosta tanto. E aí é agora que vocês vão entender o que que acontece no corpo do bebê quando a gente dá estímulos que são esperados lá na frente. O bebê, ele nasce com o que a gente chama de tônus flexor, que é a posição fetal, né? Que é esse primeiro bebê aí do desenho. Ele tá todo dobradinho, né? E esse tônus flexor é o que faz o bebê ficar todo aconchegadinho lá dentro do útero. Quando esse bebê nasce, ele vai ser exposto a um ambiente totalmente diferente, que tem a ação da gravidade constante, né? Então ele precisa se adaptar. A gravidade, ela vai estimular o controle motor com uma sequência de ganho de força. Essa força, ela vai se desenvolver começando pela cabeça, da direção, na direção aos pés. Então, cabeça, pescoço, ombros, depois o antebraço e mãos, e assim vai. E do tronco para as extremidades. Então, primeiro o bebê ganha força mais na região do tronco para depois ele conseguir mexer melhor mãos, pés, né? Então, assim, existe essa sequência porque é o tempo que o corpo precisa
para coordenar todos os músculos, para organizar o corpo do bebê e o cérebro ao mesmo tempo, né? Para eles se conectarem. Então, quando a gente coloca o bebê em pé muito cedo, a gente desorganiza esse córtex motor. O que que você está avisando para o corpo e para o cérebro do bebê, quando você coloca ele em pé na fase que ele precisa ali ficar de bruços? O corpo vai entender que ele não tem que ganhar força de escápula, de ombro, que ele tem que focar na força da perninha, porque toda hora esse bebê está sendo colocado em pé. E aí, o que que depois acontece? O bebê pula aquelas etapas porque o corpo focou naquilo que ele estava recebendo de estímulo, que é o ganho de força nas perninhas para que ele fique em pé. E aí, depois, alguns pais falam assim: ah, mas meu bebê não gosta de ficar sentado, ou de joelhos, ou de engatinhar, ele gosta de ficar em pé. Só que, na verdade, gente, não é o que o bebê gosta ou que ele deixa de gostar, porque ele ainda não tem maturidade para tomar essas decisões. Aqui é sobre o que ele recebeu de estímulo, que ele aprendeu. E quem ensinou foi o adulto. E a gente precisa parar para analisar isso para que a gente faça o processo da forma correta, porque aí a gente evita disfunções, a gente evita um bebê muito frustrado porque ele pulou a etapa e agora ele depende do adulto, né? Então, para isso que a gente está aqui hoje falando com vocês. Inclusive, a Liz mandou aqui, Uhum. recebo mães perguntando se o engatinhar precisa ou se pode andar direto. Exatamente o que Ah, você falou, né? olha só, essa pergunta é polêmica também, né? Porque aí hoje a gente tem até algumas influências que, né, esses dias falam sobre esse assunto, não vou falar o nome dela aqui, né? Mas enfim, ela falou: ah, porque o pediatra do meu filho falou que tá tudo bem se ele não engatinhar. E assim, gente, realmente o engatinhar ele não é um marco do desenvolvimento motor mais desde 2022. Mas isso aconteceu por questões técnicas. Por quê? Infelizmente, os pais não sabem ou não tiveram tempo suficiente para estimular o bebê a engatinhar, e aí menos de 70% da população de bebês daquela faixa etária atingiu esse marco. E aí, os marcos eles são através de padronização. Como não atingiu, o CDC, que controla isso, retirou o engatinhar dos marcos. Mas o próprio CDC soltou uma nota depois de muito questionado pela comunidade científica, falando que apesar de ter retirado o engatinhar dos marcos do desenvolvimento motor por questões técnicas, o engatinhar precisa ser estimulado pelos profissionais da área da saúde por todos os benefícios que ele gera para o bebê, porque o engatinhar ele é complexo e é por isso que muita gente faz o bebê pular, porque é muito mais fácil colocar o bebê em pé, ele forçar a perninha e depois desenvolver, do que ensinar ele a ficar de joelho, depois ficar de quatro apoios, fazer o movimento coordenado com as mãos e as pernas, né? E isso, para os pais conseguirem estimular o engatinhar, eles precisam de um conhecimento muito mais profundo do que colocar o bebê em pé. Mas os ganhos, né, não só motores, mas também cognitivos do engatinhar, são muito grandes, né? Então, isso é uma polêmica que a gente já vem batendo na tecla aí na internet há muito tempo. E aí, ó, o que que acontece se o bebê não atingir os marcos? Então, o bebê que tem um repertório motor pobre, nessa faixa etária de 3 a 5 meses, ele tem maior probabilidade de desenvolver no futuro algumas limitações funcionais, dificuldade de coordenação motora. Aí você vê ali na época da escolinha, aquela criança que é a última a ser escolhida na queimada, vai fazer um polichinelo, não consegue coordenar, sabe? Dificuldade de aprendizagem no período escolar. Aí o bebê que, por exemplo, nessa faixa etária precisava atingir 10 marcos, só sentou e andou, né? Ele tem um repertório motor muito abaixo do esperado.
Lá na frente, essa criança começa a ter dificuldade na escola, e aí os pais começam a brigar com a criança achando que ela não presta atenção. Mas isso tudo, gente, foi criado lá atrás. Isso não é uma coisa que aconteceu naquele momento, né? Foi uma construção ao longo dos anos. Então a gente tem que olhar para esse bebê desde o início, para que lá na frente ele não apresente essas dificuldades, né? E prejuízos também na cognição, linguagem e comportamento. É. E isso é um tema super atual hoje em dia, né? Eu tenho uma formação, eu tenho uma pós-graduação em psiquiatria, atuo nessa área tem alguns anos já, e hoje a gente ouve muito falar desses transtornos do neurodesenvolvimento, né? Principalmente autismo e TDAH. Eu participei recentemente na Santa Casa de São Paulo, que é onde eu formei, de um masterclass com neuropediatras, uma equipe multidisciplinar de TOs, neuropsicólogos, especialistas nesses transtornos em desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. E nessa masterclass, eles estavam falando uma das características é que a coisa aumentou muito de prevalência, né? A gente vive uma pandemia hoje desses transtornos na saúde mental. Antes, o que a gente considerava que atingia um entre milhares, hoje a gente chega a considerar que atinge até um entre em torno de 35 bebês, o autismo ou o TDAH, mas um fator muito perturbador nessa comunidade é que eles têm muitas dúvidas quanto a esses atrasos na cognição, linguagem, comportamento, nem digo atrasos, às vezes as limitações ou falta de habilidades que o bebê expresse, a criança jovem, se elas são relacionadas exatamente à influência negativa do ambiente ou à Uhum. falta de estímulo, ou se isso realmente é um transtorno do neurodesenvolvimento, se ela nasceu com Se aquilo, é se genético, é né? Ou genético. se foi o ambiente que acabou criando. Porque o que a gente vê é que o ambiente, a falta de estímulo hoje, mimetiza muito os sintomas desses transtornos do neurodesenvolvimento e a gente vive uma epidemia deles. Então, o Uhum. que é potencialmente modificável da nossa parte, é importantíssimo intervir. Com certeza. E aí a gente entra nas interferências ambientais, né? A falta de estímulo adequado, o espaço físico limitado, e hoje a gente já tem até uma nomenclatura que é a síndrome do bebê contido, que é aquele bebê que passa muito tempo na cadeirinha de descanso, no bebê conforto, que fica muito tempo preso a algum dispositivo. Aqui eu não vou nem entrar naquela história de andador, pelo amor de Deus. Mas enfim, tudo que o bebê fica preso por muito tempo limita a oportunidade dele de explorar e aumenta o risco de comprometimento na maturação do sistema nervoso central, dificuldade de habilidades executivas, né? E aí a gente chama de habilidades executivas o controle de impulso, a tomada de decisão, a atenção e o foco, né? Que aí entra no que o Rafa falou, de mimetizar ou imitar alguns transtornos do neurodesenvolvimento por questões ambientais. Exato. E a gente vê, né, até um aumento muito dessa prevalência depois da pandemia, que é algo que trouxe essas restrições na interação social, né, e que até pela sobrecarga de tensão dos pais influenciou o ambiente, tanto no adoecimento dos pais psíquicos, quanto no bebê ficou restrito em interagir com o meio ambiente dele. Sim, esses bebês, né, que passaram os 1.000 dias na pandemia sofreram muito e até hoje alguns deles fazem tratamentos multidisciplinar, né? E ainda estão tentando lidar com a situação. Então, isso é muito A gente importante. fala, é muito mais difícil recuperar o tempo perdido, né? Parece que dá muito trabalho investir de forma preventiva e estimulando, mas dá muito mais trabalho, tempo, energia e recurso financeiro Cuidar reparando, depois. tratar depois que o tempo foi perdido, né? Uhum. E aí, gente, existe um modelo que foi desenhado pela comunidade científica que tem algumas estratégias importantes para o desenvolvimento do bebê nessa etapa, né? E aqui a gente entra com a aprendizagem ativa. O que que isso significa? O movimento do bebê incentivado pelo adulto e não feito pelo adulto.
que é diferente de você ficar próximo do seu bebê e incentivá-lo a escalar, por exemplo, uma cadeira, igual tá aí, do que pegar e colocar o bebê em pé lá, apoiado na cadeira. Então, deixar o bebê ser o Protagonista. É. protagonista, exatamente, era essa palavra que eu estava buscando, do desenvolvimento dele, né? O enriquecimento ambiental, então variar os estímulos motores e sensoriais. Então, ó, o bebê que só fica de meinha, não sente a diferença de textura ali do solo, né? Um bebê que não sai, não sai muito de casa, então fica muito tempo olhando ali para o teto, não vê árvore, não vê. Eu até falo muito isso com os pais, falo, ó, o bebê tá muito irritado em casa, sai um pouco que você vai ver, assim, o milagre acontecer. O bebê acalma na hora, porque ele tá recebendo variedade de estímulo sensorial. E isso acalma, né? Eu brinco que é rua terapia, eles amam. E engajamento familiar, que é isso que a gente está fazendo aqui com vocês. A gente quer trazer vocês para próximo desse processo, porque todos os estudos já mostraram que os cuidadores que participam e entendem o processo, eles conseguem fomentar o que o bebê precisa, né? E a exposição, que é a prática frequente e repetida. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mães lá no consultório. Bebê não consegue volume, ele precisa de repetição. Então, assim, entre fazer meia hora de tummy time uma vez por dia, é muito melhor fazer várias vezes por dia de 3 minutos, tá? Porque a repetição vai fazer aquele cérebro se acostumar com aquele movimento. Então, é isso que eles precisam, e isso que é o modelo que foi desenhado pela comunidade científica. E aí, ó, vou pincelar para vocês um pouquinho sobre os pilares de cada fase, de 0 até 24 meses, tá? O recém-nascido, ele ainda não vai fazer, não vai entrar muito no desenvolvimento motor, tá? Ele precisa de conexão, então ele precisa se conectar com os pais, ele precisa de nutrição adequada. Então, eu falo com as mães lá que é a fase de cuidar da amamentação, se não está na amamentação, acertar a fórmula, adaptação. Então, um bebê que acabou de sair de um ambiente totalmente controlado, temperatura, sem ação da gravidade, e de repente ele vai ter ação da gravidade contínua, então ele precisa de adaptação e acolhimento, porque é um bebê que está se adaptando a um ambiente totalmente diferente. Claro, gente, que o tummy time ele vai acontecer com o recém-nascido, mas ele não é o protagonista por enquanto, né? O protagonista é o bebê, vocês conseguirem organizar esses primeiros dias de vida, né? Observar se o bebê tá saudável, tá ganhando peso certinho, se tá correndo tudo bem. Ah, identificou alguma coisa que não era esperada, é o momento de tratar, porque aí de 1 a 3 meses, e 3 meses ali entra o final da esterogestação, que realmente o bebê vai começar a desenvolver a parte motora, né? Então, nessa fase de 1 a 3 meses, é importante estímulos, rotina, o sono já tem que estar pelo menos organizado, né? A gente sabe que ainda é um processo, mas pelo menos organizado. E o tummy time, gente, aqui não tem desculpa, tem que acontecer. Por isso que eu falo, ó, ali nos 28 dias, você vai colocar o bebê no tummy time, mas é pouquinho. É mais para ele já entender que existe um momento de se exercitar. Mas nessa fase de 1 a 3 meses, ele é fundamental. Ele é o protagonista. E a gente sabe que é uma fase, né, que os pais precisam se preparar para ela, que os bebês geram muita demanda, né? É um sistema gastrointestinal, né, do estômagozinho e intestino que antes não recebia alimento, porque vinha tudo dos pais, da mãe durante a barriga, né, Uhum. durante a gestação. Então, ainda tem muito sistema dele que não está bem desenvolvido, e aí gera um certo desconforto, com cólica, que está passando Isso. comidinha ali que não passava antes, pode ter refluxo. Então é uma Uhum. fase que esse processo de adaptação ainda não está bem estabelecido e que o bebê gera mais demanda. Exato. Então, isso que o Rafa falou é muito importante, eu já estava esquecendo de falar, que é assim,
os desconfortos, eles não podem ser um empecilho para o desenvolvimento do bebê, né? Então, se o bebê tem desconforto, a gente tem que achar uma forma de melhorar esse desconforto ou de trazer um conforto dentro do esperado, mas a gente precisa resolver o problema para que o bebê consiga se desenvolver, né? Deixar de fazer o tummy time, deixar de estimular esse bebê não é a solução para o problema. De 4 a 6 meses, a gente tem a descoberta. É aí que eles descobrem que eles conseguem fazer tudo que eles querem se eles se esforçarem, né? Então, o bebê nessa fase, ele quer movimento, ele quer estímulo, ele quer chão, atividade, né? E aí, nessa fase, gente, é que a gente tem a regressão de sono, porque o bebê não quer fechar o olho para dormir, ele quer olhar tudo. É até uma dica que eu dou para as mães que de 4 meses assim, o bebê tá lá lutando pra ficar de olhinho aberto. Aí eu falo, ó, não faz contato visual, vai passando a mão assim, ó, pesando o olhinho pro bebê entender que tem que fechar. Aqueles que gostam, colocam um paninho, porque senão eles vão manter os olhinhos abertos ali muito tempo e acaba pulando a janela, né, de sono. Porque nessa fase eles querem estímulo, tá? É a fase que o bebê vai rolar, vai fazer esfinge, vai sentar com apoio. De 7 a 9 meses, a gente tem um movimento independente. É a hora que eles começam a aprender a se deslocar, sair de um lugar e para o outro. E aí também entra a parte da alimentação, com a introdução alimentar, então essa mobilidade de explorar os ambientes e as posturas intermediárias, né? O bebê que já ficou que antes ficava só arrastando, né, só de barriguinha para baixo, ele já sentou e agora ele está começando a ficar ajoelhadinho, semi-ajoelhado, então é o que a gente chama de postura intermediária. De 10 a 12 meses, a gente tem o início da independência e da autonomia. Aí eles já acharam que eles já cresceram, que eles são adultos, e eles já querem ficar em pé, as posturas mais altas, é uma fase muito engraçada, né? É a conclusão de um primeiro ciclo, o bebê ele já tem autonomia, ele expressa muito bem as próprias vontades e ele se comunica através de gestos. E aí, o segundo ano, de 13 a 15 meses, a gente tem especialização de função. Então, gente, o primeiro ano de vida é a base, tá? Então, ele precisa ser muito bem construído, porque aqui o bebê vai começar a fazer atividades de vida diária. O que que é isso? É entrar na rotina da família, né? É sentar na mesa para começar a tomar o café. Então, ele vai querer participar das refeições, a interação social e a participação. Ele quer se sentir parte da família, então ele quer participar. Ah, se você está varrendo, ele vai tentar pegar a vassoura da sua mão, porque ele quer fazer também. Então, é um momento que o bebê vai querer imitar o adulto o tempo todo. E é a hora que é legal começar a dar autonomia. É a hora que ele Isso. começa a ter um pouco de senso de independência. Exatamente. Então, se você quer um adolescente que ajude nas tarefas de casa, que consiga fazer as próprias tarefas, é nessa idade que você vai focar. Ah, vai dar fraldinha pro bebê jogar ali no lixo, né? Você vai usando a criatividade no Neuroninho também, a gente tem muita dica sobre isso. De 16 a 18 meses entra a coordenação motora fina, né? Então melhora muito a manualidade. E também o bebê começa a aprender a saltar e a correr. A manualidade, gente, nessa fase, para pegar os alimentos, para pegar objetos pequenos, ela evolui muito. De 19 a 21 meses, a gente tem um bebê ágil, né? Ele já tem integração sensorial. O que que isso significa? Mais equilíbrio, mais controle. Então, é um bebê que você não pode piscar, porque senão já sai correndo, quando você assusta, sumiu. E de 22 a 24 meses, a gente tem a fluência verbal, né? É nessa fase que o bebê vai começar a ter um repertório de fala maior.
Então, ele vai ter performance, ele vai ter um refinamento das habilidades anteriores e autoconhecimento. Aqui ele começa a desenvolver algumas habilidades, né, de... Ele começa a expressar até características distintas de personalidade, né? É a hora que você vê de forma mais clara que, mesmo tendo dois filhos que foram criados no mesmo ambiente, eles podem se expressar totalmente diferentes O um dos outros. temperamento, Temperamento. né, começa a aparecer nessa idade. E aí, olha só, eu coloquei aqui alguns dos principais marcos do desenvolvimento motor, gente, por quê? Marcos são muitos e a gente vai mandar para vocês, né, que é o nosso presente aqui, o checklist de cada etapa dessa, falando quais são os marcos, e não só motores, também cognitivos, sociais. E aqui a gente só vai dar uma pincelada, porque depois vocês vão ter tudo lá certinho, tá? O recém-nascido, um dos principais marcos é fixar o olhar a objetos e acompanhar figuras de alto contraste, que é o que eles conseguem enxergar melhor. De 2 a 3 meses, a gente tem um bebê que consegue manter a cabeça erguida por alguns minutos, quando está na posição de bruços, e esse bebê, gente, já consegue pelo menos lateralizar. Tá? Alguns bebês até conseguem rolar com 3 meses, mas não é o padrão. Mas pelo menos se colocar de lado, eles já começam nessa etapa a demonstrar É interesse. bem a foto dessa mocinha. Exatamente, que ela já está tentando ler. De 4 a 6 meses, a gente tem um bebê que já rola de barriguinha para cima para o bruço sozinho e senta com apoio. Gente, lembrando, pelo amor de Deus, sentar com apoio é com o apoio da própria mãozinha e não com o apoio de um objeto atrás, porque muda muita coisa quando isso acontece, tá? De 7 a 9 meses, a gente tem um bebê que senta sem apoio e também já começa a engatinhar. De 10 a 12 meses, ele fica em pé e faz a marcha lateral. De 13 a 15 meses, o bebê anda sozinho, abaixa e levanta sem ajuda e com agilidade. De 16 a 18 meses, ele corre, arremessa objetos em pé, porque o equilíbrio já está ótimo. De 19 a 24 meses, a gente já tem um bebê que está mais participativo, então ele já usa talher e o copo, ele sobe degrau, ele chuta bola, né? Então já varia bastante as atividades que ele consegue realizar. Sinais de alerta no desenvolvimento motor. É fundamental a gente observar o desenvolvimento do bebê, porque alguns sinais, eles indicam a necessidade de uma avaliação profissional, né? Ou identificar precocemente, quando a gente precisa fazer alguma intervenção, ou um bebê que precisa de mais estímulo, né? E quais que são esses sinais, gente? Primeiro, controle de cabeça inadequado. Aquele bebê com mais de 3 meses que não sustenta bem o pescocinho, ou a cabecinha fica sempre inclinada para um lado. No tummy time, o bebê se recusa a ficar na postura, né? Então, aquela intolerância à posição de bruços, porque ele não consegue controlar o pescocinho. Isso, gente, são sinais importantes que o seu bebê precisa de uma avaliação profissional, tá? Movimentos assimétricos. Esse aí é cheio de mito também, né? Porque muita gente acha que o bebê pegar as coisas só com uma mãozinha, principalmente no primeiro ano de vida, que é porque ele é destro, é canhoto, mas isso não acontece, só acontece depois de 18 meses. Então, se o bebê tá com preferência para um lado, ele vira o pescoço só para esse lado porque tem um quadro que chama a atenção dele. Não, porque se você sai do ambiente e não tem quadro, ele fica com a cabeça mais para o mesmo lado, também mostra que não é o ambiente, é uma coisa do corpo dele, né? Então, são sinais que a gente não pode deixar de cuidar, porque às vezes o bebê até vai conseguir continuar se desenvolvendo, mas às custas de umas compensações que vão atrasar outras questões lá no futuro. Então, essas assimetrias de movimento, arrastar só usando uma mãozinha, isso tudo precisa ser avaliado. A ausência de iniciativa motora é aquele bebê que você bota lá no tapetinho, só fica olhando para o teto. Você coloca um brinquedo ali, ele não quer interagir, ele não quer brincar, tá? Isso também é importante, chama a atenção da gente. E um tônus muscular atípico, que é
o típico bebê com torcicolo que chega pra mim lá no consultório e a mãe fala assim: Olha, Tana, ele é durinho desde recém-nascido. Eu olho e já falo assim: Mas não, gente, bebê recém-nascido é mole, ele tem que ser molinho, né? Se tá rígido, tem alguma coisa errada, tá fora do padrão. Ou é aquele bebê que já tá com 3, 4 meses e ele ainda é flácido, ele ainda não firma o corpo, você ainda tem que segurar a cabecinha para fazer troca de postura, né? Então, a gente não pode negligenciar ou achar que tá tudo bem, porque aquela frase que eu não gosto nem de ouvir falar, cada bebê tem seu tempo. Muita gente usa essa frase para fechar os olhos para algum problema que está acontecendo que precisa ser avaliado, tá? Então, cada bebê tem seu ritmo, mas o tempo, existe uma janela que a gente precisa, né, usar os marcos para acompanhar. E até com esse checklist que vocês vão receber, que estão aqui na aula hoje, já vai servir como parâmetro para isso. Tem um campo de observações que, quando vê que o bebê não atingiu aquele marco, perdão, ele vai servir para isso, até para colocar essa observação e pedir um auxílio profissional se for necessário. Perfeito. O desenvolvimento motor, ele impacta diretamente em outras habilidades, né? Igual a gente já falou. Para o bebê falar, ele precisa desenvolver o controle postural, ele precisa coordenar a respiração, ele precisa da coordenação motora fina para os movimentos da boca e da língua, e ele precisa explorar o ambiente, né? Porque ele precisa da interação para ele ter uma intenção comunicativa, né? Isso o desenvolvimento motor ele vai ser a base para a fala e para a compreensão da linguagem, tá? Social e emocionalmente, o movimento ele promove a autonomia, né? Então, aquele bebê que consegue engatinhar, ele consegue ir até o pai dele, ele consegue chegar até a mãe que chegou ali na porta e ele fica feliz. Isso, gente, gera no bebê aquela sensação de eu consigo fazer sozinho. E isso, a autoestima, ela começa a se desenvolver nessa fase. Então, um bebê que é criado com essa autonomia, ele também vai ser uma criança segura, com autoestima. E aquele bebê que depende sempre do adulto, infelizmente, é uma criança que vai ficar muito retraída, que às vezes fica muito irritada, frustrada, né? Porque lá atrás ela passou por isso. E eu costumo falar muito na minha área que a gente é movido pelas validações das nossas capacidades, por atingir objetivos. E isso atua num centro de recompensa cerebral, né? Exato. É o que nos faz nos mover naquele sentido, sabendo que a gente vai obter um benefício e satisfação pessoal com aquilo. É um processo que o bebê já começa Aprender. a aprender nessa fase. Uhum. E aí, os marcos vão muito além de se o bebê está adiantado ou está atrasado, né? Cada etapa que o bebê conclui, o cérebro ele recebe experiências que são essenciais e que influenciam, né? Na comunicação, na interação, na habilidade cognitiva e na regulação emocional. E aí entra uma coisa que eu e o Rafa a gente observa muito quando, por exemplo, o bebê está no colo da mãe e às vezes acontece uma situação diferente, né? A gente fica observando, porque o bebê geralmente ele olha para a mãe para ver se está tudo bem, porque assim, se a mãe tiver com uma cara assustada, ele vai chorar, ele vai gritar. Agora, se a mãe estiver sorrindo ali, aí ele fica tranquilo, né? O bebê, ele mimetiza, ele ressoa muito a expressão emocional dos pais para o bebê. Por isso que a gente fala que pais que não estão mentalmente saudáveis, né, que estão com altos níveis de tensão, com o humor muito deprimido, com a ansiedade lá em cima, a gente tem uma expressão facial que diz muito sobre o nosso estado emocional. E instintivamente o bebê compreende isso. É a testa franzida, é o semblante triste, é o semblante agressivo. Se você expressa-se emocionalmente dessa maneira, é a forma que o bebê vai devolver para o ambiente. E aí, gente, é uma dificuldade que muitos pais trazem pra gente no consultório, falando assim. Ai, meu bebê não gosta do tummy time. E aí eu vou conversando, assim, tentando entender por quê. Aí a mãe coloca o bebê no tummy time. Como é uma coisa nova, ele vai chorar. E aí ele olha para a mãe para ver o que que a mãe vai fazer. A mãe desespera na hora, pega o bebê. O que que ele já na cabecinha dele?
Opa, se quem me mantém vivo, quem me dá comida, tá achando que esse negócio aqui não tá bom, eu vou gritar toda hora que ela me colocar ali que esse negócio tá certo, não, né? Então, assim, aí o bebê regulou a emoção dele através da mãe que, né, assim, às vezes por falta de conhecimento, achou que se o bebê chorasse ali um pouquinho, tô falando pra deixar o bebê lá chorando, esgoelando, não, gente. É assim, deixar o bebê um pouquinho, conversar com ele, esperar. Se ele se acalmar, ótimo, tenta distrair com alguma coisa. Se não, pega, acolhe, depois tenta de novo. Mas se colocar e já pegar o bebê toda hora, ele vai entender aquilo como um perigo, né? Isso. E quando for fazer esse movimento para apaziguar também, se a gente tiver uma expressão, né, Leve. emocional mais leve, mais empática, mais sorridente, a tendência é que ele vai apaziguar melhor também. No Neuronin, Exatamente. nós temos tudo que vocês precisam para que seu bebê receba os melhores estímulos aí nesse intervalo de ouro. Muito bom. Quando os pais eles entendem essa relação, conseguem criar as oportunidades, um espaço seguro para o bebê conseguir explorar a superfície, objetos variados, o tempo de chão, o ritmo do bebê, isso contribui para o desenvolvimento global, e para a saúde, né? Não é só a parte motora, a gente está falando do indivíduo como um todo. E aí, quando a gente fala de toda essa importância, a gente se depara com esse cenário. Dados do Ministério da Saúde mostraram que 39,6% das crianças brasileiras possuem desenvolvimento abaixo do esperado na primeira infância. E aí a gente tem um outro dado que está relacionado, né? 42,8% dos adultos nunca receberam, eles relataram que nunca receberam informações adequadas sobre o desenvolvimento infantil. Tá vendo como que uma coisa reflete na outra? Mas assim, a gente queria ficar aqui, né? Você viu que a gente fala muito, a gente queria ficar 5, 6 horas explicando cada detalhe, cada estratégia, cada marco. Mas o nosso tempo, ele é limitado aqui, né? A gente queria poder ficar aqui todo dia, assim, tendo esse papo com vocês. No consultório eu falo isso muito com as mães, que eu queria conseguir falar mais com elas, mas a nossa consulta eu tenho que focar no bebê. E vocês merecem muito mais que só essas pinceladas, né? Foi por isso que nós desenvolvemos o Neuronim, para entregar tudo de forma completa e estruturada. E sabe qual que é a verdade? Que a maioria vai assistir a live, vai achar incrível, vai até anotar algumas coisas. Mas esse é só o primeiro passo, gente. Você precisa agir rápido também. Porque eu fico imaginando o tempo que você já desperdiçou ouvindo a opinião de quem às vezes não entende nada sobre o desenvolvimento do seu bebê, e o tempo mais valioso da vida deles vai passando assim, você nem percebe. E aí é que a gente fala, né, que cada mês do bebê equivale a um ano da nossa vida. Mas a gente tá aqui só para cutucar essa ferida, não, tá? A gente veio também para oferecer a solução. E nós vamos te mostrar exatamente o que você precisa saber para garantir não apenas que o seu bebê cresça, mas também que ele prospere em cada fase da vida, né? E aí, gente, eu vou me apresentar um pouquinho, porque tem muitas pacientes minhas aqui, mas tem muita gente que ainda não conhece profissionalmente o meu trabalho do Rafa, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou formada em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, tenho formação no método Montessori também pelo International Montessori Institute, e eu atendo no consultório, já trabalho com osteopatia pediátrica há muitos anos. E eu sou o Rafa, né? Meu nome é Rafael, eu sou médico, eu sou pós-graduado em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Tem muitos anos que eu trabalho exclusivamente nessa área. Trabalhei como preceptor também na formação médica dentro da área da psiquiatria, né? Para estudantes de medicina, com preceptoria. E faço esse trabalho em conjunto com a Tana, muito voltado, né, para o controle ambiental e da saúde mental dos pais, entendendo que o bebê só desenvolve plenamente um ambiente emocionalmente saudável. A gente precisa ter pais saudáveis
para que os bebês se desenvolvam de forma saudável. E quando a gente consegue conectar as nossas duas áreas de atuação, seja no cuidado dos pais ou no cuidado com os bebês, a gente consegue essa abordagem que se completa Completo. perfeitamente, igual a gente fala, né? Exatamente. E tem um jargão que a gente colocou aí que é nosso, que pais saudáveis criam filhos É saudáveis. verdade. E aí, gente, a gente vai contar um pouquinho do nosso sonho, né? É, há uns anos atrás, eu e o Rafa, a gente decidiu que queria ter filho. E quando a gente tomou a decisão, a gente começou a estudar muito, além do que a gente já tem de formação profissional. Todo tempo que a gente tinha, que a gente estava junto, a gente estava falando de bebê, a gente estava lendo livros, sobre bebê. Só que, infelizmente, a gente descobriu que eu não conseguiria engravidar de forma natural, né? A gente descobriu um problema de saúde. É, e foi quando a gente entendeu que a gente precisava fazer uma FIV. E aí, assim, a gente já tinha lido vários livros, a gente tinha feito curso, a gente queria ter segurança e confiança para criar os nossos filhos, né? E é isso que a gente quer para vocês. E aí, depois de, assim, milhares de famílias atendidas lá no consultório, de muitos relatos de pacientes toda semana, falando da evolução do bebê, a gente falou, por que ficar com isso só pra gente, se o nosso sonho ainda vai demorar? E algumas famílias já conquistaram, né, esse sonho. E aí a gente fica imaginando, imagina você sabendo exatamente o que esperar em cada fase do seu bebê de 0 a 24 meses, ter clareza sobre quando procurar ajuda ou se está tudo bem, ter segurança para estimular o bebê de forma leve e correta, deixar, de depender de palpite, sabe? Que é uma coisa que a gente sabe que atrapalha muito a maternidade, e passar a agir com base em ciência. Criar um ambiente saudável que favorece o desenvolvimento físico e emocional do seu filho, e parar de sentir aquele frio na barriga toda hora que o pediatra fala que tá tudo bem, mas você ainda fica insegura, né? Foi isso que a gente estudou, né, para quando a gente tivesse o nosso filho, que se Deus quiser em breve nós teremos, que a gente não passasse por isso. Então a gente também quer que vocês não passem. Foi por isso, né, que Que a gente criou criamos o o neuroninho. Neuroninho. E aí, pessoal, falando um pouquinho de para quem que é o neuroninho, né? Então, o neuroninho é para você, se você é papai ou mamãe de bebê de 0 a 2 anos, se está grávida ou quer se preparar antes mesmo do bebê nascer, quanto antes a gente estiver preparado, melhor, né? Foi o que a gente fez. Que foi o que a gente fez, foi o caminho que a gente seguiu, né? Se você vive insegura sobre o desenvolvimento do seu filho, e hoje a gente sabe que o que mais tem é fontes de inseguranças, né? Se você quer ser pai ou mãe ativo e não passivo, aquela pessoa que quer ser participativa e agir no sentido de colher benefícios para talvez a pessoa mais importante da sua vida, né? Uhum. Se você quer informação baseada em ciência e não achismos de internet, internet é um lugar excelente como fonte de É, informação, mas é dificílimo da gente triar o joio do trigo, né? é, Encontrar o que realmente é válido e seguro. Se você quer prevenir problemas ao invés de remediar depois, muito se você importante. quer que seu filho não só sobreviva, mas floresça. E quando a gente fala que é para papais, mamães de bebê, eu incluo aqui também profissionais de saúde na minha fala, porque tem muitos profissionais de saúde que podem adquirir mais confiança e cá entre nós, Orientação, né? orientação e cá entre nós. É igual a Tana falou, é um trabalho de muitos anos, usando muito referencial teórico que vocês vão adquirir isso de forma atual, concisa e objetiva. É, é claro que a gente precisa falar, gente, foi tudo feito, de forma simples para que as mães entendam. Mas até os profissionais da área da saúde, É, é bom, né, ter uma forma para aprender a falar, comunicar com os pais, né? E tá tudo nessa com uma linguagem bem fácil. isso. E o neuroninho não é para você. Perdão. Se você acha que cada bebê tem seu tempo, significa não fazer nada, né? Adota aquela postura passiva e vai colher frutos que vai ser muito mais difícil remediar depois.
Você não tem 5 minutos por dia para dedicar ao seu filho, que é uma justificativa muito comum na rotina atarefada de todos, né? Mas a gente sabe que a gente deve estabelecer nossas prioridades. Você prefere descobrir lá na frente que perdeu uma fase, a gente sabe dos complicadores que vêm junto a isso, e Uhum. você acredita que antigamente era assim e Todo mundo todo mundo cresceu cresceu bem. bem. Tem gente que acha que o filho precisa sobreviver e não prosperar. Não é nossa ideia. E como que funciona o curso, né? A gente tem mais de 30 aulas gravadas, é um conteúdo completo, sobre desenvolvimento motor de 0 a 24 meses, dividido mês a mês. São módulos bem distribuídos de forma prática. As aulas são de curta duração, de 5 a 10 minutos, porque a gente sabe que você não tem tempo de sobra e que a gente consegue, tornar a informação concisa e prática sem muita tecnicalidade, que vocês vão conseguir entender com leveza. O material prático é feito com vídeos reais de bebê, fazendo os movimentos corretos, além de modelos próprios para isso que a gente usa, usando muito repertório que a gente tem de brinquedos Montessori, quando adequados, em cada fase do neurodesenvolvimento. Você vai ver que não vai ser só teoria, mas vai ver como fazer na prática. A gente tem muito material de apoio que vai estar disponível para quem se juntar à nossa comunidade, né? A gente tem playlists no Spotify de músicas para acalmar, estimular ou ativar o cérebro do seu bebê, além de listas de brinquedos, livros para estimular adequadamente seu filho. Faltou aqui, mas a gente tem também listas de como controlar o ambiente para evitar riscos, com Uhum. instrumentos para proteger quinas, portas, travas. E é um material que a gente vai estar sempre atualizando esse material de apoio. Então, sempre vai ter coisa nova lá. Uhum. Vai ter o grupo de WhatsApp para quem participar da nossa comunidade, que a gente vai estar sempre atualizando você sobre essas informações novas lá. A Uhum. gente tem um encontro mensal ao vivo, que é o cafezinho com a Tânia e o Rafa. A Tânia fala cafecito, é É, o jargão dela. Um momento por mês para tirar todas as as dúvidas, dúvidas. né? E para a gente se conhecer, se conectar também, né? Saber como é que tá indo o desenvolvimento do bebê de vocês. Isso, para vocês não sentirem que estão sozinhos e sozinhas nessa. É. E tem atividades, guias de atividades para cada fase, né? Saber quais exercícios, como fazê-los de forma prática em cada etapa do desenvolvimento do seu bebê. E o acesso do curso é por 24 meses, vai acompanhar todo o desenvolvimento do seu bebê nos 1.000 dias até os 2 anos de idade. Vocês vão poder voltar nas aulas, acessá-las, sempre que precisar, os materiais de apoio, uma plataforma que é muito didática, muito simples e fácil de usar. E falando de o bônus, né? Quem se juntar ao Neuroninho vão ter esses encontros mensais ao vivo, igual a gente falou para dúvidas e o progresso do bebê. Hoje, quem participou, né, dessa super aula inaugural teve esse benefício de receber Todos os os checklists. checklists, os marcos de desenvolvimento motor, para saber se o bebê está no caminho certo. Tem um campo de observações, né, que pode servir até como material, se for necessário intervenção, auxílio de algum especialista. E vão receber também um e-book, que é um manual dos marcos de desenvolvimento, que dá para salvar no celular e consultar sempre que bater uma dúvida. Tem ainda uma coisa diferente para os 10 primeiros que se juntarem ao Neuroninho hoje. Vocês vão ter a oportunidade de receber uma análise individual, exclusiva, enviando um vídeo do seu bebê, né? Então, se vocês têm alguma dúvida em relação ao desenvolvimento, em relação ao se o marco dele tá, se os marcos foram atingidos, se Uhum. tem alguma alteração no movimento ou no comportamento que é anormal ou normal, vocês vão enviar esse vídeo para a gente vai fazer essa análise individual com o feedback meu e da Tana Uhum. sobre qualquer dúvida que vocês tenham e orientações pertinentes àquele momento. É, a gente vai dar umas dicas também, algumas coisas de acordo com o que vocês enviarem, e a gente depois vai falar o que que vocês precisam mostrar nesse vídeo para a gente conseguir entender bem. Perfeito. E cá entre nós, quanto que custa garantir o melhor desenvolvimento para o seu filho? A gente sabe aquela história, né, dos pais que adotam posturas passivas, que não querem intervir, que não querem ter acesso à informação e que não querem ajudar no desenvolvimento adequado.
Quando a criança tem algum atraso ou algum problema nessa fase da vida, facilmente uma equipe multidisciplinar composta por osteopata, fisioterapeuta, TO e fono para fazer esse neném ganhar o tempo perdido, custa facilmente mais que R$ 2.000 por mês. É bastante oneroso e não quer dizer que vai ser tão adequado quanto prevenir e estimular Não, sem adequadamente. contar o tempo, né? De sala de espera, de ter que deslocar, de sair da rotina do bebê, né? Exato. Qual o investimento no curso do Neuroninho? A gente tem um valor do curso que é 2 anos de acesso a R$ 997, mas a gente comentou que a gente faria uma condição especial de lançamento para vocês. Então, quem está participando dessa aula inaugural e está no nosso grupo de lançamento, a gente vai fazer um valor de 12 vezes de 51,56 para ter todos esses benefícios que a gente falou, usando o cupom Neuroninho de 50% off. Então, além de ter esses marcos, os checklists, né, que a gente vai encaminhar, e isso é gratuito, vocês têm uma oportunidade incrível de fazer parte da nossa comunidade Neurani. E o fato de vocês estarem aqui para a gente é muito importante e por isso que a gente quis fazer, né, esse presente, essa condição especial, que não vai acontecer, né? A gente só está divulgando isso para vocês que estão aqui e para quem estiver lá no grupo. Isso aí. E é bom deixar claro que a gente quer ser respeitoso para suprir a expectativa de vocês e que a gente tem confiança no nosso trabalho. Então, tem uma garantia, se nos primeiros 7 dias achar que o Neuronin não é para você, a gente devolve 100% do seu investimento, sem perguntas, burocracia, porque a gente confia no nosso trabalho e quer que vocês confiem também. Então, quem quiser fazer um teste, achar que o nosso trabalho não está dentro do que esperava, pode pedir de volta o reembolso do valor investido. É importante a gente falar que são poucas vagas, a gente quer ficar bem próximo de vocês nessa turma fundadora, então a gente está fazendo essa condição especial para a gente poder conseguir dar uma assistência que esteja à altura do que vocês esperam da gente. Então, Para conseguir acompanhar, né, as famílias. vocês precisam agir rápido. Então, o Neuronim é um programa, né, um curso do recém-nascido aos primeiros passos, é um guia completo para o desenvolvimento do seu filho, de 0 a 24 meses, e com tudo que vocês precisam saber para garantir que seu bebê não só cresça, mas prospere em cada fase da vida. A gente está deixando esse QR Code, que usando o nosso código de desconto, vocês conseguem usar o QR Code, colocar ele e ter acesso ao desconto, e a gente vai enviar esse link no grupo da super aula também, mantendo essa mesma condição para quem está lá no grupo. E essa, gente, foi a forma que a gente encontrou de expandir aquilo que a gente faz dentro do consultório, né? De conseguir chegar a pessoas que às vezes não têm a oportunidade de ir até um consultório, de às vezes não conhecer um profissional que tenha indicação, né? Então, tudo que a gente quer que a gente queria para o nosso bebê, a gente quer trazer para vocês, tá? E tá tudo ali dentro com muito carinho. E a verdade é essa, sabe? A gente fala que o tempo é limitado em relação ao aconselhamento, orientação, a transmitir boas informações, e quando a gente faz esse modelo aqui, a gente consegue ter o acesso de vocês irrestrito a um número maior de pessoas e a que, quando houver alguma dúvida e que precise de alguma informação, aquilo está ali na palma da mão de vocês. Então a ideia toda é essa. Agora a gente vai para uma parte de abrir o chat para vocês para dúvidas, talvez para organizar um pouquinho isso. Se tiver, o Luciano está ajudando a gente aqui com a moderação. Se tiver alguém que queira abrir o vídeo ou o áudio, ou mesmo mandar alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, mandar a pergunta, que a gente está aqui à disposição para responder A gente quer vocês. bater um papo com vocês, tá? A gente tem algumas perguntas no chat, pode abrir aí, vou mostrar Ah, para vocês. Deixa eu É, vamos acessar o chat conseguir. lá em cima. Vamos voltar. Aqui, ó. Olha, do Pará. E gente, que legal! a Tá. Aline de Itaituba. Terra. Tem alguém de Esmeraldas, Abaeté, Laís Itales de Medeiros. Zitales, que fofos!
Que bom que vocês estão ouvindo. Ai, gente, que Henrique e lindo. Tatiana, Ah, Casa Branca. ai, Tati, que bom. Tá, beleza. Aqui, a Tamires perguntou: Tamires, Tânia e Rafael, contamos os marcos conforme a idade cronológica ou corrigida em bebês prematuros? sempre corrigida até 2 anos, tá? Então, bebês que nasceram antes, até 37 meses, até 37 semanas, a gente corrige a idade até 2 aninhos. Então, você vai considerar para os marcos, inclusive, o que a gente vai mandar para vocês, né? Lá do checklist, a idade corrigida. Perfeito. Então tá respondido, Tamires. A idade é corrigida. A Tatiana perguntou se vamos enviar o material. Vamos, a gente vai enviar no grupo, tá? É, tem um link, né, que vocês vão acessar no grupo, e aí, acessando esse link, vão só colocar as informações de cadastro, a faixa etária do bebê e conseguem baixar esse material com os marcos do desenvolvimento. Vocês vão ver que está dividido por faixa etária, mas se quiser baixar para mais de uma faixa etária, é só fazer esse processo para cada faixa e conseguem baixar de todas, viu? A Letícia, querida, Tana é psicóloga dos pais também, eu adoro. Ó, e aí a Alice perguntou: vocês já receberam bebê sem motivação? Pode ser só algo neurológico, é, ou mais de tônus, de falta de estímulo em casa. E pode ser alguma questão neurológica, mas aí a gente também provavelmente teria outros sinais, né? É, as questões neurológicas, elas vêm com sinais mais graves, mais importantes, quando uma questão de tônus, né? Geralmente o bebê fica muito irritadinho porque o cognitivo está bem desenvolvido, ele quer fazer, mas o corpinho não está acompanhando, tá? Então, existem diferenças. Os estímulos em casa, gente, eles contam muito, igual aquilo que eu falei na aula. A síndrome do bebê contido. Aquele bebê que ficou só deitado lá, trancadinho na cadeirinha de descanso, olhando lá para o teto, o móvel, esse bebê vai sentir, ele vai ter falta de interesse pelo ambiente. E aí sim, a gente vê que é uma questão de falta de estímulo em casa. Mas é bem diferente, tá? O neurológico do tônus e aquele que é falta de estímulo. Quando a gente bate o olho, a gente consegue identificar as diferenças. Exato. O neurológico dificilmente ele vem sem outros sinais, né? Exato, exatamente. Às vezes um reflexo disfuncional, ou que está hiperativo, ou que está ausente. Aquele Tem exemplo que você deu, né? Às vezes o papai e a mamãe falam, ah, ele já veio todo durinho, todo durinho. firminho, né? E tem uma Exatamente. fase que vocês vão ver no neuroninho que é esperado que o bebê seja mais molinho. Então, Uhum. pode ter uma alteração do tônus, pode ter alteração de algum reflexo. Então, costuma vir um pacote de coisas juntas quando a causa é neurológica. A Elisângela perguntou se nós somos profissionais da área da saúde, né? Eu sou fisioterapeuta, o Rafa é médico. Isso. Sou avó e fico com a minha neta. Estava cheia. Ai, Alcione, que coisa linda! Que bom que você está aqui. Gente, é tão importante isso, sabe? Porque a gente teve feedback de cuidadores, de babás, de vovós. Eu fiquei assim, surpreso do quanto é variado o nosso público. Muito legal o Sim, interesse. também. E essa rede de apoio, gente, vocês são muito importantes para os pais. E vocês terem esse conhecimento para auxiliá-los é lindo demais, né? Então, assim, ver os avós buscando conhecimento para estimular os netinhos é a coisa mais linda. Incrível. É. A Laís perguntou onde a gente vai enviar o checklist, a gente falou, né? Vai ter o link no grupo, é só colocar uns dados de cadastro e consegue baixar lá. A Júlia, tomara que sobre vagas para as minhas seguidoras. Quero anunciar lá, maravilhosa, gente. A Júlia não A Júlia existe. é incrível, é uma grande amiga nossa e um exemplo de De mãe. neurodesenvolvimento, de mãe, de tudo. A gente admira muito. Os estímulos que ela dá É, para os filhos dela são incríveis. não, e bom que ela vai dar muitas dicas para o nosso bebê também. Vai sim. Ai, que linda, Natália, querida!
Obrigado, Natália. Ó, a Juliana de Pernambuco, que máximo, Olha só, gente. gente. Antião. Ah, Vitória de Santo Antão. Isso. E aí, Jô? gente, coisa boa. Tão bom conhecer vocês. Ah, tem gente pedindo suporte. A gente respondeu esse. Perfeito. Parece que a Débora já entraram em contato com você para dar suporte, viu, Débora? Boa noite, parabéns pelo trabalho. Tenho uma dúvida. Meu bebê fará 6 meses, dia 15, ainda não rola. Ele faz esfinge e lateraliza. Teve torcicolo congênito aí. Descobrimos com 4 meses por negligência do pediatra. Estimulo muito, mas ainda não consegui autonomia no movimento. O que fazer? Já foi em osteopata, que soltou a musculatura, mas nos orientou a desencanar com a situação. Olha só. O torcicolo, uma das coisas que ele mais afeta no bebê são os movimentos rotacionais, tá? Porque o primeiro movimento que o bebê perde, né, ou tem dificuldade com o torcicolo é a rotação cervical. E a rotação cervical é a primeira mobilidade que a coluna como um todo ela adquire, né? E é através dos movimentos cervicais que o restante da coluna também vai desenvolver a mobilidade, ou seja, provavelmente ou seu bebê está com restrição de mobilidade de quadril, ou ali na região lombar, torácica, deve ter melhorado muito a rotação cervical, mas passou alguma coisa batido aí nesse tratamento, tá? Não precisa desencanar. O que que acontece? Você vai continuar estimulando o seu bebê dentro do que, né, você já está seguindo aí do processo, porque ele já está com 6 meses. Não dá para atrasar o bebê porque ele precisa rolar. Mas você vai continuar estimulando, ensinando ele a rolar, tá? A gente tem uma aula só sobre o rolar. E lá eu explico um pouco disso. O bebê que tem dificuldade, a gente faz várias vezes. Vai e volta, vai e volta. Por quê? À medida que o bebê faz o movimento com seu auxílio, isso trata a mobilidade dele também, tá? Então, uma forma de você ajudar na mobilidade do seu bebê é fazendo com ele o movimento do rolar. Então, nesse primeiro momento, Tana, mas eu vou fazer para ele? No seu caso, sim, tá? Porque você vai fazer ele ganhar a mobilidade para que depois ele consiga fazer com facilidade. Perfeito. É, que Meu bebê a nasceu com torcicolo congênito. Lidiane. Lidiane. Como faz para ele alcançar os marcos do desenvolvimento? Lidiane, no Neuroninho a gente tem tudo passo a passo, tá? Você tem que fazer o tratamento do seu bebê, né? Que é muito importante. Foi aquilo que eu falei. Falou, ó, ali nos primeiros 28 dias, geralmente é o momento mais importante para a gente identificar essas questões e tratar para não interferir no desenvolvimento que vem logo após. Não existe uma limitação para os próximos passos, né? Isso. Mas se aconteceu, tá? Fique tranquila. Mas precisa de um profissional mais de pertinho, porque algumas questões de mobilidade precisam ser tratadas. Agora, o que você precisa fazer em casa tem tudo lá no Neuroninho, passo a passo, tá? Esfinge, como estimular o tummy time de forma correta, né? Porque muita gente ainda faz o tummy time errado. E lá tem o passo a passo, tudo certinho para você. Mas eu espero que corra tudo bem, viu? Conta com a gente aqui nessa parte dos estímulos, que a gente vai tentando te ajudar aí da melhor forma possível. Perfeito. A Miriam. Lian, tá Hum, maravilhosa. Desde quando descobrimos a gravidez dos gêmeos, temos a certeza que passarão pelos cuidados de vocês. Ô, gente, que querida! Miriam, se Deus quiser, em breve nós teremos os nossos gêmeos também, né? Porque a gente tá querendo dois também. Geralmente é assim que vem, né, nos nossos tratamentos. A Alcione Rodrigues falou que minha neta tem 3 meses, dia 7 de dezembro. Quando coloca ela em pé, ela não tem força nas pernas, não consegue sustentar. Alcione, a sua netinha, ela tá na fase de ganhar força no pescoço,
nos ombros, no bracinho. Então, o bebê nessa etapa ele nem pode ser colocado em pé, porque senão o corpinho dele desorganiza. Foca em colocar ela com o apoio de bruços, né? Eu acho que vai ser interessante para você conhecer o Neuroninho. Lá tem muitas aulas legais que você vai aprender a estimular a sua netinha em cada etapa. O ficar em pé, o bebê vai conquistar à medida que ele vai atingindo os outros marcos. E aí, lá por volta de 9, 10 meses, o bebê vai aprender a escalar as coisas para ficar em pé. Você não precisa colocar ela em pé sozinha, tá bom? Exato. Tá um pouquinho, esse movimento que você está fazendo, tá um pouquinho antes da hora, vamos dizer assim. Ele vai vir espontaneamente, seguindo o processo natural, por volta dos 9 meses, igual a Tana falou. Então não se preocupe nesse momento em ter força na perninha. Foca Lembra, nos nos bracinhos. bracinhos, lembra que a Tana falou no início, que começa de cima para baixo? Essa é a área que vai se desenvolver primeiro. A Isabel, meu bebê completa 7 meses no domingo. Na última consulta, o doutor colocou observação de atraso motor. Alegou que o pescoço ainda está mole. Posso fazer a gangorra? Como estimular? Dá muito nervoso porque ele não tem firmeza no tronco. Ô, Isabel, realmente, com 7 meses, a gente espera já um bebê mais firme, tá? A gente precisa entender como foram os marcos anteriores, como é que foram os meses anteriores. Era um bebê que ficava de bruços? Foi um bebê que teve intolerância à postura de bruços? Aconteceu alguma coisa diferente? Sei lá, o bebê teve uma internação, uma doença que às vezes atrasou algum marco. Isso, a sua pergunta, pelo fato do bebê estar muito molinho, né, nessa etapa que a gente chama de hipotonia, precisa de uma avaliação mais específica, tá? Os estímulos são muito importantes, mas nesse caso, a gente precisa de um pouco mais de informações, tá? É mais profundo. Lidiane de Belém do Belém do Pará. Pará, que legal! Natália Colares é a irmã da Júlia. Ai, que linda, gente. Gente. Beatriz, boa noite. Admiro muito vocês. Meu bebê tem 6 meses e está nesse processo de hipotonia muscular e trato torcicolo congênito. Temos feito fisioterapia 2 vezes na semana. Ela também é osteopata e faz o atendimento híbrido. Estimulamos bastante em casa e temos visto progresso. A gente fala que é a passos de formiguinha, mais vem. Isso mesmo. Estamos em 3 meses de tratamento. O desenvolvimento neurológico também é afetado nesse caso. E vocês sabem dizer se o ILIB poderia auxiliar no caso dele? Uhum. O pediatra integrativo sugeriu na consulta de 6 meses um tratamento para ativação mitocondrial associado ao tratamento físico. Uhum. Olha só, Bia, primeiro, obrigada, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Qual que é a causa dessa hipotonia, né? Muitos bebês podem apresentar hipotonia nos primeiros 24 meses sem uma causa específica, que a gente chama de hipotonia benigna idiopática, né? Que a gente não consegue identificar a causa. Se for esta a questão, o seu bebê vai é, conseguir progredir e geralmente com 2 meses, ó, com 2 anos isso se estabiliza, tá? E aí é isso que você está fazendo. Tem que fazer fisioterapia até o bebê conseguir atingir, né, o tônus esperado, conseguir estar funcional. Se afeta o desenvolvimento neurológico, o torcicolo não afeta, tá? A hipotonia, ela pode ter causas neurológicas, mas eu acredito que isso já deve ter sido afastado aí no caso do seu bebê, né? Porque se você perguntou, provavelmente ninguém falou a respeito. Mas existe a hipotonia de causa neurológica e existe a hipotonia idiopática, A tá? idiopática não necessariamente se relaciona a algum atraso ou afetar o desenvolvimento neurológico do bebê. Isso, exatamente, tá? O ILIB, não conheço evidências do ILIB,
para essas questões com relação à hipotonia, porque ela é idiopática, né? As questões mitocondriais no bebê ainda estão sendo estudadas, a gente tem pouca evidência, mas o que eu te recomendo, tá? Primeiro, descartar questões neurológicas e estimular o seu bebê muito em casa. Ficar de olho, porque o bebê com hipotonia é um bebê que vai precisar desse suporte maior, de estímulos diferentes. Então, descartado questões neurológicas, se for uma hipotonia benigna, inclusive o neuroninho vai te ajudar muito. Parabéns pela live, sou do Recife, que linda! Vou orar por vocês. Obrigada, querida. Há 2 anos fui diagnosticada com infertilidade, sofri muito, eu também. Mas estava grata a Deus por tudo. Ai, que Ô, gente, grávida de 10 semanas! meus parabéns, viu? Parabéns! Muito A bem. gente está rezando por esse dia também. Muito legal. Ana Paula, sou de Americana, interior de São Paulo, sou técnica de enfermagem, atualmente ajudando as famílias com recém-nascidos e crianças maiores de 1 ano. Foi ótima aula, parabéns. Da Obrigado, muito Ana. obrigado, Ana. Ai, que bom. Parabéns pela sua profissão, viu? Imagina o quanto é satisfatório para você cuidar desses bebês e famílias. Nossa, que linda. Caroline, garantia minha vaga, que linda. Obrigado, Caroline. Descobri o torcicolo congênito no primeiro mês do meu bebê. Que bom que você descobriu cedo. Ele está com 3 meses hoje. Faz acompanhamento com osteopata. Ele tem uma plagicefalia que vem melhorando aos poucos. Estimula o tummy time, todos os dias. Ele já sustenta bem o pescocinho no tummy time, mas ainda fica com a cabeça lateralizada. Gente, o torcicolo, ele tem sido muito, né, cada vez mais comum. E e está, assim, muito relacionado com o fato de antes ele ser subdiagnosticado, né? E depois a gente vai, talvez até criar umas dicas para vocês dentro do Neuroninho, porque eu tô vendo muitas mamães, né, que estão com as questões de torcicolo. Vou colocar umas dicas específicas para vocês lá. Igual essa questão que eu falei do rolar, que o bebê que teve torcicolo, ele vai precisar daquele, ó, insistência, A tá? Estimular preferência, muito. né, pelo lado é muito relacionada a torcicolo, né? Isso, e aí estimular o seu bebê bastante, porque à medida que ele vai fazendo, a gente vai ganhando a mobilidade também, tá? Faz muito sentido sua colocação, muito obrigada, pois percebo que a dificuldade do meu bebê está no quadril ao tentar finalizar o movimento. Aparentemente não tem força no quadril, isso mesmo. Bebê com torcicolo, gente, eles têm um tronco em bananinha, e aí o quadril tem uma obliquidade pélvica. Eu nem acredito que seja falta de força, não. Acho que seu bebê está com quadril restrito. Boa noite. O curso é voltado apenas para o desenvolvimento motor ou também ajuda nas questões do desenvolvimento cognitivo? Jaqueline, não tem jeito de deixar essas coisas desconectadas, Separadas. separadas. Para o bebê ter repertório para desenvolver o cognitivo, ele precisa desenvolver o motor de forma adequada. Pensa, o bebê, para ser estimulado à cognição, ele precisa conseguir interagir com o meio ambiente dele. E ele precisa ter aqueles mecanismos de recompensa, que ele atinge marcos, que ele é motivado àquilo, e esses marcos inicialmente são predominantemente motores. Pensa um Uhum. bebezinho que não firma a cabeça para trás, que ele não consegue sentar, que ele não consegue ter independência para andar, como que ele vai desenvolver o cognitivo? Se ele não levanta a cabecinha, ele não olha para o papai e para a mamãe e dá um sorriso social, que é uma das primeiras expressões emocionais do bebê, que não é só uma coisa que é um reflexo e que ele começa a desenvolver a cognição para isso. Ele só vai desenvolver o cognitivo se o motor dele se desenvolver bem. Então, o nosso modelo, né, de curso, nesse momento inicial, é muito voltado para o desenvolvimento motor, mas é isso que vai dar repertório essencial para o desenvolvimento cognitivo dele. Lembrando, gente, que é desenvolvimento neuropsicossensório e motor. A gente só Simplificou o nome. É. simplificou, exatamente. Mas tudo está completamente ligado. Primeiro, o bebê desenvolve
o motor, por quê? Como que o bebê vai desenvolver o cognitivo se ele não controla a cabeça, se ele não tem força, o foco e a atenção para fixar o olhar, tudo isso começa com o desenvolvimento motor. Gente, o corpo ele é perfeito. O primeiro, o cérebro, ele desenvolve a parte motora porque ela é essencial para o restante. Porque o bebê que não tem a parte motora, gente, como que ele vai mastigar? Como que ele vai fazer questões que são essenciais para a vida? Então, o cognitivo só vai acontecer depois que o motor já estiver ok. Perfeito, isso aí. Deixa eu baixar um pouquinho a Babi. Babi, Eitana, fui sua aluna de Pilates. Ai, que lindo! Quando eu era estagiária na live. Ô, Bárbara, não tô acreditando que é você. Tá grávida de 14 semanas, que Parabéns. linda! Claro que pode! E aproveita o desconto mesmo. A gente quis fazer para ter esse presente mesmo. Ainda estou na fase de estudar a gravidez. Querida, deixa eu te falar, o neuroninho surgiu disso, né? Eu estava estudando, óbvio, né? A gente já trabalha com bebê, com pais, com família, mas assim, a gente expandiu a nossa visão para outras questões, né? Além do técnico. E aí a gente estava estudando porque eu queria ficar grávida, né? Infelizmente, depois a gente tá com essa dificuldade, mas a gente ainda está na tentativa. Mas a gravidez, gente, eu acho que é a melhor fase, sabe por quê? Depois que o bebê já nasceu, vocês estão naquele turbilhão de coisas acontecendo, e aí acaba que às vezes não tem tempo, né? Então, quem tá grávida tá no céu. Isso. Tem algumas pessoas, inclusive, que estão mandando no grupo e no chat o pedido do link para realizar a compra. A gente colocou na tela de novo o QR Code. Se alguém quiser acessar para ter esses privilégios da primeira turma, a gente está disponibilizando para vocês de novo. Meu bebê de três Sandra. meses não atende ao chamado e nem rola. 3 meses, o bebê tem que fazer algumas questões assim, de fixar o olhar, talvez atender o chamado, não seja ainda esperada. Ainda existe uma janela, tá? Então calma. Não rolar também. O bebê ele pode rolar até o final do quarto mês. Mas assim, o bebê de 3 meses, ele já tem que tentar lateralizar, ele tem que dobrar as perninhas para tentar cair para o lado, né? Ele tem que fazer um bom contato visual, ele tem que tentar pegar o rosto da mãe. Isso está acontecendo, Sandra, porque assim. Tem uma janela ainda, né, que seu bebê vai compreender que ele tem aquele nome, sabe? Ainda tá cedo. Mas essas outras coisas a gente precisa observar, porque senão você também precisa buscar uma avaliação, né? Mas o chamar pelo nome não é esperado ainda não, tá? No checklist lá você vai ter certinho o que que precisa para essa etapa. E aí, se tiver alguma coisa fora, você sinaliza lá para o seu pediatra. Perfeito. Gente, ó, é aquilo que eu falei. Eu acho que eu queria ficar aqui com vocês até virar a madrugada. A gente acaba saindo dessas lives, dessas aulas com tanta esperança, ouvindo relatos de mulheres que engravidaram, que estão aí, né, já realizando o sonho da maternidade. Nós ainda estamos na luta e a gente quer participar com vocês desse momento, vocês que já conquistaram, né, essa fase tão esperada. A gente quer ajudar vocês a curtir muito sem dúvidas e a gente vai estar aqui com vocês, tá bom? Isso aí. A gente é muito grato por todos que participaram, que deram um voto de confiança para a gente, que estavam dispostos a escutar um pouco da nossa história, do nosso projeto. A gente sabe que tudo nessa vida é uma troca e a gente tenta devolver para vocês um pouquinho do nosso conhecimento que a gente buscou a expandir, tendo projetos de ter o melhor para os nossos filhos. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, queridas, são demais. Gente, a gente continua se falando lá no Instagram, a gente vai mandar as coisas para vocês no grupo. Eu tô no grupo lá também, tá? A gente vai se falando. Obrigada demais. Estou muito feliz de ter esse momento aqui com vocês. Muito obrigado, pessoal.